a nova grande polêmica na nova lei de licitações. E afinal, ela está mesmo em vigor desde o dia 1º de abril de 2021? Esse assunto tem preocupado muitas pessoas. E há duas grandes correntes de entendimento, segundo a qual ela já está vigendo, que é o nosso entendimento, e segundo a qual ela ainda não entrou em vigor. Para sustentar a tese que nós advogamos e para que você compreenda bem esse assunto, nós vamos tratar neste vídeo deste tema, a nova polêmica sobre a nova lei de licitações. Em primeiro lugar, é importante você considerar o nosso entendimento sobre a lei, para que você compreenda bem também o entendimento daqueles que advogam a tese contrária. Em primeiro lugar, a nova lei de licitações estabeleceu que ela entra em vigor especificamente no dia da sua publicação. Acompanhe na tela esse dispositivo. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, é a ordem legal, ou como nós colocamos, o imperativo categórico. A lei está em vigor. O que ocorre? Em dois dispositivos, no artigo 193, ela revoga a Lei 8666 e coloca o prazo de que daqui 2 anos ela será revogada. Ela revoga no mesmo dia a parte criminal da 8666, porque entra em vigor a nova parte criminal da Lei 14.133. Então a 8666 sobrevive por mais 2 anos. O que está colocado também nesse artigo anterior, e eu vou ler para você agora, para você entender exatamente que a lei entrou em vigor, artigo 194, e quem tem o direito de escolher qual lei aplica. Está muito bem definido na lei. Quem escolhe a aplicação da nova lei ou da 8666. Boa leitura. Artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Então, observe, o artigo 191 definiu claramente que você pode optar entre a nova lei e a legislação anterior, a 8666, a lei do pregão e o RDC. A consequência dessa sua opção vai se referir também no contrato. É o que diz o parágrafo único. Você não pode fazer uma licitação por uma lei e depois usar o contrato segundo outra lei. Note, quem tem competência jurídica para definir qual norma vai aplicar está definido no artigo 191. É a administração. E a administração está conceituada por esta mesma lei, informando que é o órgão que atua diretamente com licitação. Então não é pessoa estranha à administração que faz a licitação. Não é o governo federal, não é uma outra autoridade qualquer. A administração escolhe. A lei está em vigor e a administração escolhe. Pois muito bem, e aí você deve estar se perguntando, mas professor, se está tão claro na lei, quais são os argumentos dos que entendem diferente do senhor? Os que entendem diferente do que pensamos atuam na interpretação do artigo 94, que é um artigo importantíssimo da nova lei de licitações. Esse artigo trata do Portal Nacional de Compras Públicas e estabeleceu que as publicações devem ser todas dirigidas ao Portal Nacional de Compras Públicas. E enquanto não for lá publicado, não tem eficácia. Ou seja, a eficácia do contrato ficou condicionada ao fato da publicação.
Na 8666, a eficácia do contrato também era condicionada à publicação, mas a publicação em jornal. Aqui, a publicação condicionada ficou condicionada a um portal nacional de compras públicas. Ainda bem que ninguém na iniciativa privada teve a brilhante ideia de comprar esse domínio na internet, www.portalnacionaldecompraspublicas.com.br. Porque se tivesse feito, as publicações teriam que ser publicadas nesse portal. É claro que nós acreditamos que o Portal Nacional de Compras Públicas é uma necessidade da administração pública em proveito do mercado. Porque não é justo que você, empresário, tenha que fazer uma licitação, participar de uma licitação e tem que ficar procurando um por um dos editais de licitação. A ideia é que isso tudo esteja no Portal Nacional de Compras Públicas. E que esse Portal Nacional de Compras Públicas tenha ferramentas para o controle social. É algo que está desde as primeiras versões dessa lei, já aparecia o tal Portal Nacional de Compras Públicas. Do Senado e da Câmara, as últimas versões apresentam o Portal Nacional de Compras Públicas. Então é uma ferramenta muito interessante. O que nós não podemos fazer, e para nós o entendimento daqueles que advogam em sentido contrário, ainda que tenha um nobre ideário por trás disso, nós não podemos, por ter teses diferentes, depreciar o valor daqueles com quem nós divertimos. A ideia é que a administração pública não pode ficar condicionada a ter ou não o Portal Nacional de Compras Públicas. Pode acontecer desse portal levar 2 dias ou 2 anos para entrar em vigor. Os ajustes necessários, e também temos que considerar que a própria atuação da administração pública pode ser satisfeita com outros tipos de publicidade, tal como está, por exemplo, no 72, parágrafo único. É a norma específica. Se você está fazendo contratação direta sem licitação, você deve fazer as publicações como determina o artigo 72, parágrafo único. E em vários outros dispositivos foi tornado obrigatória a divulgação no portal oficial do órgão. Então, nosso entendimento, satisfazer a publicidade pode ser feito de vários modos. Quando estiver em vigor o Portal Nacional de Compras Públicas, aí sim, só terá eficácia o que lá for publicado. E todos nós estamos ansiosos e esperando esse portal, porque ele trará um novo sentido à administração pública. O que pouca gente sabe é que a ideia desse portal não é dessa lei. A Lei 9755 estabeleceu que todas as licitações de todos os órgãos do Brasil seriam publicados no portal do Tribunal de Contas da União. Isso mesmo. Já houve uma tentativa anterior com endereço certo, porque aqui, nessa lei, não tem endereço certo quem vai fazer o Portal Nacional de Compras Públicas. Pode ser a CGU, pode ser o Ministério da Economia, pode ser o TCU. Não tem endereço certo. Vamos ser honestos aqui. Pois muito bem, no passado tentaram. E essa lei não pegou. Não pegou. Quando saiu a medida provisória do pregão, eu fui até a Presidência da República, porque no dia 4 de maio eu fiquei preocupado. Tinha sido instituída uma nova modalidade e ninguém sabia direito o que era. Eu já sabia que existia na Anatel. Então eu peguei meu carro, todo mundo sabe que eu não tenho nada para fazer mesmo, né? Fui lá na subchefia da Presidência da República, pedi para ser atendido. E nesse dia, não sei porque as portas foram se abrindo uma atrás da outra, né? Igual naquele seriado, o Agente 67, né? Todas as portas se abriram ali, com certeza tem a mão de Deus, né? E encontrei um sujeito extraordinário, que é pai de um grande amigo, Francisco Bessa, e ele me atendeu muito bem, expliquei para ele, disse, olha, a medida provisória saiu. Eu estou preocupado com essa medida provisória, porque tem muitas inovações, trouxe 3 sugestões. Ele discordou de 2, mas aceitou uma. Então, lá no artigo 4º da Lei do Pregão, tem um dispositivo que diz: o edital deverá ser publicado na forma da Lei 9755. Lei 9755, exatamente está lá na Lei do Pregão. Eu tentava fazer com que essa lei pegasse. O Tribunal de Contas da União baixou uma resolução, a resolução 28, dizendo o seguinte: como o Tribunal de Contas da União não tinha ferramenta para obrigar
e não tinha penalidade pela desobediência dessa regra, o Tribunal de Contas da União falou: quem quiser publicar, mande para cá o seu link. Então ficou um repositório de links que as pessoas poderiam acessar todos juntos, né? Depois essa ideia, inclusive, foi abandonada, né? Não teve desenvolvimento. Então nós acreditamos que o Portal Nacional de Compras Públicas vai ser implantado de um modo diferente, né? E vai ajudar muito o país. Mas nós não podemos aceitar a ideia de que a lei tenha a sua vigência inteira condicionada a terminarem o Portal Nacional de Compras Públicas. Trata-se de respeitar o nosso Estado democrático de direito, né? Artigo 194 e artigo 191. A lei já entrou em vigor e quem decide qual lei usar é a administração. Enquanto não tivermos essa forma maravilhosa de proceder à divulgação e o controle social, nós temos outras ferramentas que satisfazem plenamente o dever de dar publicidade aos atos da administração pública. A forma da publicidade ficará condicionada à vigência do Portal Nacional de Compras Públicas. É esse o nosso entendimento sobre essa nova polêmica que surgiu.